Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Que o Senhor, Deus, possa falar conosco nessa manhã, nesse dia, revelar seus mistérios. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, fale conosco, Senhor Deus, nessa manhã, Pai. Fale conosco no decorrer desse dia, dessa semana. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele o coração dos Teus filhos, da Tua igreja. Aquilo que o Senhor tem preparado para eles, Pai Santo querido, para esse dia. O Teu refrigério, Pai Santo querido. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, que ainda não havia sido clareado. Que o Senhor traga, Senhor Deus, a revelação, que o Senhor traga o discernimento para os nossos corações e abençoa, Pai Santo querido, que nós sejamos impactados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, e por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para esse dia, para essa manhã, Senhor Deus, para essa semana. Pai, nós oramos, Pai Santo querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fique à vontade. Salmo 23. É um salmo conhecido, assim como o Salmo 91. É muito comum que quando você visita uma casa cristã, seja ela católica, evangélica, protestante, normalmente você encontra sobre um criado mudo, sobre uma escrivaninha, sobre uma mesa, a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Muito comentado também muitas vezes assim, nos velórios é mencionado também Salmo 23 como se fosse um conforto, mas ele não traz esse conforto para quem está morto, ele traz um conforto para quem está vivo. A palavra é direcionada para aquelas pessoas que ainda estão vivendo, ainda estão vivas, para que elas se acheguem ao Senhor, para que elas entendam esse cuidado de Deus, para que elas entendam que Deus é o Deus provedor, um Deus protetor, um Deus que está presente, um Deus que se importa com as suas criaturas, com seus filhos e todas aquelas pessoas que se achegam a Ele. Quando Deus comissionou, não está no esboço, mas quando Deus comissionou Abraão para que ele levasse seu filho, lá no Gênesis 22, ele disse que ele fosse para a terra de Moriá. E ali ele levasse seu filho e sacrificasse. Ele diz assim, olha, pega teu filho, teu único filho, a quem amas. E essa palavra amas é ahavá. Diga comigo, ahavá. Não existe um outro termo no Velho Testamento ou mesmo no Novo Testamento que se refira a essa palavra ahavá. Você pega o melhor que você tem e você vai oferecer ao Senhor, você vai ofertar ao Senhor. Foi isso que ele pediu. Teu filho, teu único filho, a quem amas, e leva para a terra de Moriá e vai no monte que eu te mostrarei. E é certo, queridos, que Abraão era um homem diferenciado, obediente. Era um homem que sempre estava fazendo aquilo que Deus realmente requeria que ele fizesse. Em todas as suas empreitadas, quando ele terminava, ele fazia um altar ao Senhor. Você pode conferir isso. Todas as suas investidas, depois disso ele fazia um altar para o Senhor.
E ele de madrugada, ele não foi remisso, ele de madrugada pegou o seu filho Isaque e rumou. Quando ele chega lá no monte, antes de chegar um pouco no monte, o filho Isaque pergunta para ele: pai, nós temos o cutelo e nós temos a madeira, mas onde está o cordeiro? E ele responde para ele: filho, Deus proverá o cordeiro. E essa palavra cordeiro, Deus proverá, Yahvé, Javé, Deus proverá, Yahvé, Jirê, a palavra no hebraico Yahvé, Jirê, significa irmão Geraldo, ovelha. Então Deus estava cuidando de uma ovelha, o Isaque, Deus estava cuidando de uma ovelha, Abraão. Esse era o sentido. Deus proverá, meu filho. E de fato, antes que ele sacrificasse Isaque, Deus proveu uma ovelha, proveu um cordeiro, um substituto para Isaque. É interessante também que nessa época havia muitas nações que sacrificavam seus próprios filhos. Alguns comentaristas dizem que nesse ato de Abraão, ele estava espiando aquelas crianças que eram sacrificadas por seus deuses, inclusive Moloque também. Se você ouvir a história de Moloque, era tipo um Buda que tinha uma barriga muito grande. Lá as crianças eram jogadas, ateava fogo naquele tacho e as crianças eram jogadas vivas. E para que não se ouvisse o clamor, pastor Adilson, daquelas crianças, o lamento, o grito, o desespero daquelas crianças, eles rufavam tambores. Daí diz um sacerdote católico que vem a palavra carnavale, ou seja, carne no vale dos filhos de Inom. Sério. Muitas pessoas já passaram por isso. Talvez alguns que estão aqui, sem noção. Mas Deus estava trabalhando nisso. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Um outro fator interessante, queridos, essa palavra Raá, pastor, ela significa cuidar. Ela também significa tomar conta, ela significa apacentar, pastorear, alimentar, conduzir para longe, para fora. E também ela significa um líder político. Se você estudar a história lá dos gregos antigos, Platão, por exemplo, você vai ver que os clãs, eles tinham essa responsabilidade de dirigir o seu povo como um líder político. Todas as coisas passavam por ele, ele era um pai. A palavra tem o sentido de pai também, de pastor, de pai, um líder político, um líder religioso, tem esse sentido. No Antigo Oriente Próximo, esse título como pastor, ele também era dado para esse líder religioso. Pastores responsáveis pela liderança, proteção e provisão. Esse líder religioso, esse líder político. Nossos dias, queridos, não é diferente. Todo líder político, ele é responsável pela proteção, pela provisão, e ele é responsável pela liderança do seu povo. Ele não pode negligenciar isso aí. Da mesma forma que um pastor religioso, um líder religioso, ele também é responsável por essa proteção, por essa liderança, por essa provisão do seu povo. E aí tem uma coisa muito interessante: você não tem correligionário. Você não tem preferências, você não tem pessoas achegadas a você. Você não é pastor de meia dúzia de pessoas, você não é um líder político de meia dúzia de pessoas. Daqueles que se aproximam, daqueles que te dizem coisas boas, bonitas, que você gosta de ouvir. Você é pastor de uma nação, pastor de uma igreja. Se você duvidar, você é pastor de uma cidade, pastor de um estado, pastor de uma nação. Não está limitado simplesmente à sua congregação. Uma responsabilidade muito grande para aqueles que almejam, para aqueles que estão, não simplesmente para aqueles que têm título. Mas no momento que você se entrega para o Senhor, você já está concorrendo
para essa responsabilidade de proteger aqueles que estão sob a sua direção. E nós temos aqui, somos uma igreja em célula, temos muitos líderes de célula, você figura como um pastor, responsável por essa liderança, responsável por essa proteção, e responsável por essa provisão, responsável por esse alimento espiritual para aquelas pessoas que estão com você. Muito grande. Um outro fator interessante também é que quando ele fala lá nos pastos verdejantes, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pacto da graça. O título dessa mensagem, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de pacto, Deus de promessa, Deus de aliança. Pastos verdejantes, pacto da graça, suas bênçãos e promessas. Tudo aquilo que ele prometeu no passado, ele vem reafirmando isso até os nossos dias. Ele não faz caso, queridos, ele não faz acepção. Ele não parou no tempo com aquilo que ele prometeu no passado, com aquela responsabilidade que ele nos chamou também para fazer parte. E quando ele fala de águas tranquilas, ele fala do eterno amor de Deus. Vá gravando essas palavras, pacto da graça, suas bênçãos, promessas, eterno amor de Deus. Esse pastor, ele está dizendo para o seu povo que esse eterno amor de Deus, as escrituras e as verdades do evangelho que são mansas, que são tranquilas, que são suaves, que restaura a nossa alma, que guia cada um de nós em santidade, em fé e justiça através dele e também por ele. Ele tem um cuidado com cada uma das suas ovelhas. Senhor é esse Jeová Jireh, esse Deus que provê, esse Deus que busca. Aleluia. Versículos 3 e 4, e nós podemos entender, queridos, que esse versículo 2, 3 e 4, ele está sob essa responsabilidade, desse cuidado, dessa provisão, de Deus realmente estar buscando aquelas suas ovelhas. E nós vamos ver isso logo, daqui a pouco. Por amor do seu nome, ele fala lá no versículo 3, ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do seu nome, por causa do seu nome, por causa da sua glória. Tem um fator muito importante também desse salmo. A gente muitas vezes pega esse salmo e lê como se fosse um salmo, é mais uma palavra que a gente vai ler. Um dia a gente estava na nossa devocional com a irmã Beth, cada um de nós tirou uma propriedade dessa palavra, alguma coisa que veio realmente tocar o nosso coração, mas por causa do seu nome, por causa da sua glória, não pelos nossos méritos, não pelos nossos merecimentos, mas pela proteção de Deus, mas pela guarda de Deus, mas pelo amor de Deus, mas pelo coração realmente que Ele tem dispensado para as nossas vidas. E aí tem um fator muito interessante. Lá no Êxodo, ele fala também com Abraão outra vez. Abraão é um personagem muito interessante para as nossas vidas. Ele fala com Abraão, ele fala com Moisés, ele faz um concerto com eles sobre a circuncisão. Já falei isso na vez passada. E eles não conseguiram levar à frente, aquilo seria uma aliança entre eles e Deus, entre o seu povo que viria a crescer e Deus. Mas eles não conseguiram que essa circuncisão fosse avante, eles não conseguiram que essa aliança fosse avante. Ela foi quebrada, ela foi rompida. E chega um momento, pela glória de Deus, por causa do seu nome, por amor do seu nome, que ele fala assim, Jeremias 31, 33, olha, vou esquecer essa aliança que fiz com vocês no passado. A partir de agora, não vai ser mais a circuncisão da carne, mas vai ser a circuncisão do coração e vai ser a circuncisão da mente. Vou escrever no seu coração, vou escrever na sua mente as minhas leis. Capítulo 32, 40 de Jeremias, ele diz o seguinte: farei com eles aliança eterna, não é temporária. Não pense que se você serviu esse Deus em um momento da sua vida e você se afastou dele, ele te esqueceu.
Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Thaís, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Às vezes você fala assim, coitado, desviou, foi para o mundo. Não, queridos, não pense dessa forma. Não pense que uma pessoa que um dia esteve do seu lado, Deus se esqueceu dela. Eu me esqueci, você se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. A aliança que Ele fez com o seu povo, ela não é temporária. Ela é eterna. Não depende de você. Nós chamamos isso de um ato passivo. Não depende de você. Não depende de mim, não depende da igreja, não depende da liderança da igreja. É de Deus. Farei uma aliança eterna, escreverei no seu coração e na sua mente, para que nunca mais eles se afastem de mim. Outro fator interessante, outra palavra importante nesse ato passivo, Ezequiel 34, versículo 11, 16, ele diz assim, olha, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, não o líder religioso, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Quantas pessoas saem quebradas, machucadas, feridas, por causa de uma palavra que nós damos, por causa de uma ação, por causa de um cuidado que deixamos de fazer. E nós imaginamos, coitado, se desviou, não volta mais. Não é assim que Deus pensa, queridos. Não depende de nós. Esse ato passivo, e ele fala um outro momento, ele fala para Nicodemos um outro ato passivo. Quando Nicodemos busca ele pela madrugada, pela noite, para querer conversar com ele. A palavra dele para Nicodemos, olha, importa que você nasça de novo, Nicodemos. João 3. É necessário, Nicodemos, importa que você nascer de novo. Não te admire eu te dizer, importa você nascer de novo. Essa palavra de novo, no grego, anodem, ela não significa que seja uma ação de Nicodemos, ele não tinha nenhuma ação sobre isso. Nascer de novo para mim, nascer de novo para você, não significa a minha vontade, o meu querer, a minha disposição. É Deus. É como você, mulher que já é mãe, e teve uma criança, em nenhum momento essa criança te ajudou a nascer. É um ato passivo o nascimento. Todo o trabalho, toda a dor, todo a disposição, o cansaço, muitas vezes a fadiga, não pertence à criança, pertence à mãe. Foi ela que fez o esforço. E ele diz, quando ele fala de novo, ele está dizendo que não é da terra, não é daqui humano, não é da igreja, não é da congregação, não é da liderança da igreja, mas é do alto, é dos céus, é de Deus. Vem do alto. A ação do Espírito Santo de nos convencer é do alto, não depende de nós. Talvez daí alguns acreditem que a nossa vida, a nossa caminhada, ela não tem, por exemplo, uma vontade nossa. Deus fez, tiver que ser salvo, vai ser salvo. Não acredito que seja bem assim. Mas que a vontade de Deus prevalece em grande parte daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos como servos. Aleluia. Um outro fator interessante, versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários.
Você vê que do versículo 1 até o versículo 4, você via a figura de um pastor, a figura de uma pessoa que estava na liderança, uma pessoa que estava te conduzindo, uma pessoa que estava te levando, te tirando para fora, né? E esse para fora significa pastor, significa que ele conduziu o seu povo para fora dos inimigos, para fora do deserto, levou o seu povo 40 anos para tirar daquele turbilhão de coisa, de perseguição que havia. Ele está sempre nos tirando para fora de alguma situação complicada. Mas ele deixa essa imagem de pastor, desse condutor agora, desse líder espiritual, e ele coloca a imagem de um amigo hospitaleiro. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí, queridos, atenta sim que Deus, Ele é um Deus próximo. Talvez você imagina que Ele está nos céus e você na terra. Talvez você imagina que você não tem nenhuma proximidade, nenhum momento que você esteja presente de Deus e que Ele esteja presente de você. Deus buscava relacionamento próximo com o seu povo. Deus sempre, em toda a história da humanidade, Ele buscou um relacionamento com o seu povo. Deus, Ele sempre quis, em todos os momentos, Ele sempre quis proximidade. Lá em 1 Samuel 8, versículo 6, 7, ele diz que Samuel conduziu aquele povo como juiz durante um tempo. Ele ficou velho, mas de repente ele passa aquela responsabilidade para os seus filhos não corresponderam. E o povo ficou chateado com ele e falou assim: olha, Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que nos dirija como uma nação. Nós queremos nos parecer com essas nações que estão ao nosso redor. Nós não queremos você. Não queremos mais um juiz. Queremos um rei. E a palavra diz que Samuel ficou muito triste com aquela situação. Se sentiu rejeitado, se sentiu humilhado. Durante anos ele esteve com aquele povo caminhando. Agora eles estavam dispensando ele. Ele vai a Deus, ele ora a Deus. Deus fala para ele: olha, Samuel, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Não é você, sou eu. Eles não me querem para esse relacionamento. Eles não me querem como seu Deus, como o Senhor. Então prepara um rei para eles. E aí você conhece a história que Samuel preparou Saul para ser rei sobre Israel. E por que eles fizeram isso? Por que que nós fazemos isso? Querido, a igreja hoje, ela está sempre procurando um rei. Tem pessoas que vai de norte a sul, de oeste a leste, atrás de um rei ainda hoje. Tem pessoas que não se contentam com as mensagens que você está anunciando nesse lugar. Tem pessoas que não se contentam com os louvores que você canta nesse lugar. Não está satisfeito com as instalações, com o prédio. Continua procurando um rei. Anda de lugar para o outro. Ouve tudo que é mensagem. Que no dia seguinte ela não vai encontrar com aquele pregador. Que ela não sabe onde ele mora. Sim ou não? Não sabe de onde ele veio, qual o seu conceito, como ele passa os seus dias. Nós queremos um rei. Samuel, sinto muito, nós te conhecemos, sabemos da sua família, mas nós queremos um rei como as nações. E aí ele diz o seguinte: esqueceram de quem eles eram. Por que nós fazemos isso, Vinícius? Esquecemos de quem nós somos. De onde nós viemos. Qual foi a nossa história? Quem nos conduziu? Quem nos livrou? Quem nos salvou? Quem nos trouxe até esse lugar? Esquecemos do preço que pessoas pagaram para que nós estivéssemos aqui. Sim ou não? Desse jeito.
Nós queremos um rei. Eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram que Deus tirou eles do Egito, da escravidão. 430 anos sendo escravos no Egito. 430 anos sendo oprimidos pelo Egito. Esqueceram disso. Esqueceram da sua caminhada pelo deserto, quando todas as nações trabalhavam para ter o alimento. Deus provia. Todas as manhãs caía maná. Eles clamavam por carne. E nós queremos um Deus, nós queremos um rei. Nós queremos um rei, alguém que a gente possa ver, alguém que a gente possa tocar, alguém que a gente possa transportar de um lado para o outro. Idolatria. Não estou satisfeito com esse rei nesse lugar, então vou mover ele para outro lugar. Eu quero tocar, eu só acredito se ele existe se eu tocar. Eles queriam rei. Esqueceram do Deus da provisão. Esqueceram que o Deus que eles estavam querendo deixar de lado fez um tabernáculo onde ele aparecia, onde ele se encontrava com eles. Esqueceram que muitas vezes eles foram livres das serpentes abrasadoras. E esqueceram que Deus havia feito uma promessa de uma terra prometida, que eles chegariam até lá. Um outro fator interessante nisso também, olharam para essas nações, eles invejaram essas nações, eles também tornaram-se infelizes, amuados, insatisfeitos, inconsequentes, consequentemente se afastaram do Senhor. Eles também se esqueceram que Deus havia dito para eles que eles eram uma nação santa, um povo exclusivo de propriedade dele. Êxodo 19:6. Vocês são uma nação santa, sacerdócio real, povo eleito, a minha propriedade exclusiva. Eles esqueceram disso. Eu sou o Deus de vocês, vocês são meus filhos. Que nós tenhamos cuidado para a gente não buscar rei, procurar um rei, trocar uma pessoa pecadora como eu, de carne e osso, pelo Deus eterno. Começar a idolatrar uma pessoa, é a tendência normalmente. Mas lembremos de Deus, aleluia. O Senhor é meu pastor. Deus, Ele não desistiu do seu povo, aleluia. Palavra bondade e misericórdia, lá no versículo 6, ele diz o seguinte: bondade e misericórdia tem o sentido de caçar um remanescente do seu povo. Sabe quando você acha que Deus te abandonou? Sabe quando você acha que você foi esquecido? Quando você acha que você está saindo para muitos lugares, já ouvimos muitos testemunhos. A pessoa estava numa balada, estava numa festa, estava num antro de prostituição, e de repente ela se vê caçada. Bondade e misericórdia. Ela é literalmente caçada, cercada, laçada, para trazer de volta aquilo que Deus prometeu para ela. Deus não desiste. Deus não desiste dos seus. Isso é um ato passivo, não depende de você. Zacarias, versículo 13, capítulo 13, versículo 9, a palavra diz assim: farei passar a terceira parte pelo fogo. 2 partes já haviam sido consumidas. E a purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Prata. Sabe quando você
quando a prata está boa, pronta, purificada, quando você olha para ela e você se vê. Te deixa limpo. Deus, Ele realmente busca esse remanescente. Essa terceira parte que ficou esse remanescente. A Bíblia fala de muitos remanescentes. Mas o remanescente, quando Elias clamou ao Senhor, Senhor, todos me abandonaram, eu fiquei só. Ele fala, não, Elias, tem mais um remanescente. Tem 7.000 que não se dobraram. Sempre haverá um remanescente. Não imagina que você vai estar só na sua caminhada, tem um remanescente. Tem alguém que não se dobrou, tem alguém que não desistiu de você. Tem alguém que não te abandonou, tem alguém que pagou preço. Tem sempre, Thaís, um remanescente. Ah, Senhor, eu estou desesperado. Não tem ninguém, até o Senhor me abandonou. Elias, tem 7.000 pessoas. Deus, Ele busca, Ele caça como se caça uma ave, para que você não se desvie do seu caminho. Aleluia. Livro dos Hebreus, queridos. Livro muito interessante. Hebreus, Efésios, Romanos. Os estudiosos falam que são Bíblias dentro de uma Bíblia. Leia Hebreus, leia Romanos, leia Efésios. Se identifique com esses livros. Aleluia. Livro de Hebreus, capítulo 11, ele faz uma lista de pessoas, de homens. Homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. E ele começa lá no capítulo 2, versículo 11, dizendo, Jesus falando que eu não me envergonho de chamá-los de irmãos. Talvez um dia você já se envergonhou de chamar um irmão que você acha que não anda como você de irmão. Ele não. Ele não se envergonha de chamar irmãos. Sabe o que é irmão? A pessoa fala que tem amigo mais chegado que irmão, a Bíblia. Mas irmão é uma pessoa de sangue. Tem o mesmo DNA. Sangue que corre na veia dela, corre na nossa também. Às vezes eu imagino e penso que se um dia a gente fizesse o DNA de um de nós, qualquer um de nós com o sangue de Jesus, era o mesmo, o fator RH era o mesmo. Se o dele for positivo, nosso também vai ser. Se o dele for O, for B, AB, nosso também vai ser. Somos irmãos. E ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Atenta, vai gravando. E aí ele fala no outro texto também, capítulo 11, versículo 16 de Hebreus. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus não se envergonha dele de ser chamado seu Deus. Quem eram esses homens? Quem eram essas pessoas? Talvez você tenha se entristecido por muito menos que isso, tenha deixado de se aproximar de alguém, tenha deixado de conviver com alguém, porque você baliza uma pessoa que se achega a você por sucesso, proeminência, destaque, uma celebridade, uma pessoa que está dentro da sua visão de alcance nesses conceitos. E a palavra diz lá no Hebreus que esses homens não eram personagens de quadrinhos. A palavra não diz isso, eu estou dizendo. Não era um personagem de quadrinhos. Não era uma miragem, não era um conto de fadas.
Essas pessoas que ele dá testemunho de ser o seu irmão, de ser o seu Deus, viveram coisas terríveis, andaram errante pelos anos da terra, fugindo, sendo perseguidos, se escondendo pelos becos, pelos valados. Alguns foram mortos, passados ao fio de espada. Era para que a gente pensasse assim, não, esse aí, Deus esqueceu dele. Esse realmente fez tudo errado. Por que ele está passando por isso? Talvez a gente faça isso, esqueça, a gente negue. Seu irmão? Não. Não é. Mas ele não diz, pelo contrário, ele dá testemunho, que ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Se você ver a lista de Hebreus, você vai ver que pessoas, esses homens, do qual o mundo não era digno, foram pessoas que realmente deram suas vidas, heróis da fé, como diz a palavra. Mas, queridos, o que esses homens tinham? O que eles fizeram? Talvez você responda, eles foram corajosos. Pode ser. Eles foram ousados. Pode ser. Pastor, eles tiveram muita fé. Pode ser. Mas se a gente parasse só nisso, pastor Adilson, a gente erraria. Não foi apenas isso. Se você observar o texto e as passagens relacionadas, você vai ver que essas pessoas elas tiveram um relacionamento muito próximo de Deus. Você tem um relacionamento próximo de Deus? Você pode ter essa liberdade de chamá-lo de pai, e ele vai chamar você de filho? De o meu Senhor e você povo? Será que você tem essa liberdade realmente de se achegar a ele, esse relacionamento? Deus buscava e busca relacionamentos. Quando ele se apresenta para Moisés, Êxodo capítulo 3, lá no deserto de Midian, comissionando Moisés para tirar o seu povo do Egito, do sofrimento, 430 anos. Ele poderia chegar e se apresentar, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jireh, eu sou Sedequenu, eu sou Sebaiote, eu sou Nissi, eu sou El Shaddai, todos os nomes de Deus poderosos. Mas a palavra diz que ele diz assim, Moisés, eu sou Deus de teu pai. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Aleluia. Esse relacionamento, essa proximidade, essa intimidade. E quando ele dá esse testemunho, que ele não se envergonha de ser o seu Deus, isso não é extensivo à humanidade. Não é para todas as pessoas da humanidade. Mas para aqueles que têm relacionamento com ele. Para aqueles que estão próximo dele. Texto lá de Isaías 53, conhecido, mencionado, servo sofredor. A Bíblia não diz que ele morreu por todos. E ele não veio para todos. Mas ele fala de muitos. Quem são os muitos? Tem relacionamento com ele. Aqueles que têm relacionamento com ele, aqueles que estão próximos. Aqueles que podem chamá-lo de pai. Aqueles que vão chamá-lo de Senhor, é o meu pastor. Aquele que vai me conduzir, aquele que vai me orientar, aquele que vai me levar para fora, aquele que vai me levar para as águas de descanso, aquele que tem um cuidado extremo pela minha vida. Então eu vou responder como filho, como povo. Pedro também resgata isso, 2,9, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que esses homens queriam que esse povo singular, próprio, único, almejavam. Queridos, talvez a gente, como igreja, como humanos falhos, a gente está sempre balizando as pessoas por aquilo que elas representam ser. Às vezes nós colocamos um peso sobre a vida das pessoas. Do marido, por exemplo, exigimos dele uma responsabilidade, ou negligenciamos, ou deixamos de atender, por uma esposa que não coopera, que não quer nada com Deus. Às vezes nós fazemos alguma coisa nesse sentido em relação à esposa, deixamos de lado por um marido que não coopera, um marido que não quer nada com Deus. Julgamos os pais pelos filhos que não querem nada com Deus. Julgamos os filhos pelos pais que não querem nada com Deus. Até quando? Essa pergunta não é minha. Até quando? Até quando nós vamos julgar as pessoas pelo outro? Esse marido, ele só quer ter um relacionamento com Deus, ele quer se doar para o Senhor. Até quando nós vamos bloquear isso? Até quando a igreja tem essa responsabilidade de cessear esse desejo? Essa esposa, esses filhos, os pais que querem, que buscam esse relacionamento com Deus e são bloqueados, cesseados. Nós estamos sempre querendo uma família perfeita, queridos. Olha para o Gênesis, lá no início, o ambiente era perfeito, a família era perfeita, mas foi de lá que veio o primeiro homicídio. Até quando nós vamos estar criticando as pessoas por isso? Deixando que elas tenham esse relacionamento com Deus, deixando que Deus, se bloqueando, impedindo que Deus diga para elas que Ele é o seu Deus, que Ele é filho e filhas. Eu creio que a igreja não tem esse direito, nem nós temos esse direito. Nós temos que dar realmente aquilo que as pessoas merecem. As pessoas só querem servir. Eles só querem servir. Talvez não queiram mais nada do que servir, se debruçar diante de Deus. Nós impedimos. Como Jesus disse, somos aqueles fariseus que estamos no lugar, na porta, onde nós não entramos e não deixamos as pessoas entrarem, só querem servir. Só querem ser filhos, só querem ser povo. Senhor é meu pastor. Esse pastor está sempre nos chamando, tirando desse lugar, levando para fora. Talvez um dia que a gente desperte para isso, a gente vai ver que é tarde demais. Quanto nós fizemos, quantas coisas, quantas ações, quantas palavras, quantas atitudes nós fizemos que não deveríamos fazer. Quanta ação a igreja tem tomado que ela não deveria tomar, não é responsabilidade dela. A nossa responsabilidade é falar, é anunciar, tempo fora de tempo. Quem vai constranger o coração é Deus. Quem vai caçar essa pessoa é Deus. Quem vai edificar, o Espírito Santo. Quem vai testificar, quem morreu por ela e derramou seu sangue, Jesus. Não foi eu e nem você. O Senhor é meu pastor. Amém, igreja? Vamos orar. Que você construa essa palavra
Não veja Salmo simplesmente como uma leitura de cabeceira, mas veja esse Salmo como uma aliança de Deus com você, como um pacto que Ele firmou lá no passado com você. Veja esse Salmo recheado de promessas para você, e um Deus pessoal, um Deus que testemunha, que testifica de você, um Deus que está sempre presente, disposto a se relacionar com você. Talvez não seja a sua fé, talvez não seja a sua disposição, não seja a sua bravura, não seja a sua coragem, mas a disposição de se relacionar com Deus que vai fazer diferença. Pai,